Sim, Claudiana, tô vendo. Bom dia. Bom dia, Gláucia. Perfeito. Bom, pessoal, então damos início ao nosso terceiro e último encontro sobre trabalho infantil. Mais uma vez, agradecer a participação de vocês, da Amanda, que está aqui nos bastidores, dando todo o suporte e apoio para nós, ao PCA como um todo, na pessoa da professora Paula, professora Thais, professora Vanessa, que são também componentes desse projeto, né? Desse grande projeto que é o PCA, e que nesse curso tem uma parceria entre a Universidade Estadual de Maringá e a Universidade Federal de Integração Latino-Americana, a UNILA, de Foz do Iguaçu. Então, eu quero registrar aqui a minha satisfação em poder discutir um tema tão importante e tão urgente, que é a questão do trabalho infantil. Nos encontros anteriores, nós tivemos algumas pautas, né, que nós precisamos, assim, discutir, conhecer, para poder enfrentar o trabalho infantil. Essa problemática que vem atingindo milhões e milhões de crianças e adolescentes, suas famílias. É um grande problema que a gente precisa resolver em termos de direitos de crianças e adolescentes. Num primeiro encontro, o que nós tivemos foi como conhecer a questão histórica que envolve o trabalho infantil, né, como que nós carregamos essa mancha que é o trabalho infantil, a concepção de trabalho infantil a partir das legislações nacionais, internacionais, bem como a lista TIP, que é a lista das piores formas de trabalho infantil, que nós também precisamos, né, ampliar essa discussão e disseminação nos municípios. Para além disso, nós também tivemos aqui alguns números, né, que nos apontam a gravidade que nós temos no momento em relação ao desfinanciamento dos programas, serviços voltados para o combate ao trabalho infantil. Então, são questões preocupantes que demandarão de todos nós que temos, né, um envolvimento, um engajamento com a luta pelos direitos da criança e do adolescente, enfrentarmos isso e mobilizarmos todas as forças no sentido de conseguir sensibilizar o maior número possível de pessoas que possam se somar a nós no sentido de garantir que crianças e adolescentes, ao invés de serem explorados, né, como mão de obra barata, numa condição muitas vezes até de análogo à escravidão, de subemprego, que nós consigamos então que essas crianças e esses adolescentes eles tenham o seu direito à convivência familiar, comunitária, ao lazer, à educação, à cultura. Então é nesse sentido que a gente vem para finalizar esse curso hoje. Então, agradecer o pessoal que vem chegando aí. Eu vi que a Jennifer também entrou. Então, bem-vinda, Jennifer. E vamos lá, então, para a nossa discussão de hoje. Eu quero priorizar nesse momento alguns dados relativos ao qual panorama, né, que nós temos em relação às crianças e adolescentes, segundo o censo escolar do INEP de 2018. Então, nós temos 2 milhões de crianças e adolescentes fora da escola. Desses 2 milhões de crianças e adolescentes fora da escola, segundo o INEP, 65% são adolescentes, representando 1 milhão e 300 mil adolescentes fora da escola. Essa faixa etária, segundo o levantamento do INEP, se encontra concentrada de 15 a 17 anos. O porquê que é tão importante a gente pensar nesses números, não é? Porque nós precisamos concentrar também os nossos estudos, as nossas ações, nessa faixa etária que tem sido a faixa etária mais atingida pela evasão escolar e também pela evasão escolar em decorrência do emprego, né? Adolescentes que estão se evadindo, né, deixando de estudar para poder trabalhar e complementar a sua renda familiar. Segundo o Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, num levantamento realizado em 2020, nessa faixa etária também a gente tem uma predominância de atos infracionais, principalmente crimes patrimoniais,
certo? Então, nós temos aqui duas condições em que as nossas atenções precisam ser voltadas: evasão escolar e também a predominância de atos infracionais nessa faixa etária de 15 a 17 anos. Aí eu quero convidá-los e convidá-las a refletir isso a partir também da frequência na escola, né? Como que a gente pensa esse ambiente escolar como um ambiente para a gente pensar estratégias, mobilizar recursos, pensando que a escola é um espaço agregador, que além de conhecimento, né, curricular, a gente também tem um conhecimento de formação humana. Bom, segundo o IBGE, em 2016, nós tínhamos 84% das crianças e adolescentes que trabalham, frequentam também a escola. Ou seja, nós temos um percentual bastante interessante, importante, de crianças e adolescentes que frequentam a escola e trabalham. E 6% não frequentam a escola. Qual é o ponto relevante desse dado? O ponto relevante desse dado que eu quero destacar com vocês é que nós temos um percentual significativo de crianças e adolescentes que estão nas escolas e que se encontram em condição de trabalho infantil. Esse dado, ele se apresenta relevante porque também significa que a escola pode ser uma grande aliada no enfrentamento do trabalho infantil, certo? Porque será o professor, a professora, a pedagoga, a diretora que terão condições de perceber a mudança de comportamento, de rendimento dessas crianças, desses adolescentes no seu desempenho escolar, certo? Então, assim, é uma situação facilmente verificável e que o professor e a professora, a pedagoga, a diretora da escola, né, todos os técnicos que também atuam nessa escola, têm as informações necessárias para acionar o sistema de garantia de direitos do município e combater o trabalho infantil, certo? Então, não é uma condição que a gente deve naturalizar, nós que convivemos com crianças e adolescentes. No momento em que eu tenho a informação, que eu percebo as consequências do trabalho infantil, do trabalho na vida desse adolescente, eu preciso mobilizar toda a rede de garantia de direitos do município e propor alternativas, estratégias, planos de enfrentamento dessa condição que vem acometendo crianças e adolescentes no município. Um elemento que eu gostaria de destacar é que agora na pandemia, né, no momento que nós tivemos a necessidade de isolamento social, nós também tivemos um agravante com relação aos sujeitos que poderiam ser grandes aliados no enfrentamento do trabalho infantil. Eu digo em relação aos educadores, que em sala de aula acolhiam, né, essas crianças, esses adolescentes, na orientação às suas famílias, no que diz respeito ao trabalho, nessa faixa etária, sendo uma violação de direitos. Então, nós também temos, né, vários estudos e pesquisas que apontam isso. Nesse caso aqui, eu destaco com vocês uma reportagem que foi escrita e divulgada o ano passado pela Associação de Jornalismo Digital. E é uma reportagem chamada Democracia e o Mundo do Trabalho, que apontou o quanto foi grave esse isolamento social nas escolas pudessem ser grandes aliados no enfrentamento do trabalho infantil. E aí, no momento em que as aulas são retomadas, é que a gente vai percebendo a situação como ela foi agravada, né? Como ela foi ampliada, tanto em questão de números, né, de crianças e adolescentes que se voltam, então, para o mundo do trabalho, quanto também das sequelas, das consequências, na medida em que nós temos famílias, pais que saem para trabalhar e também são obrigados a deixar que os seus filhos, às vezes ainda criança, nem adolescentes, sejam os responsáveis pelos cuidados da casa, pelos cuidados dos irmãos, e isso vem sobrecarregando e exigindo uma maturidade, tanto intelectual, emocional, quanto física, dessa faixa etária que ainda não está pronta para assumir tantas responsabilidades.
E como identificar os casos de trabalho infantil em sala de aula? Então, nós temos aqui, segundo a Rede Peteca, que divulgou em 2020 um guia para professores de como trabalhar o tema na escola. Eu vou até aqui postar para vocês esse link no chat para que vocês possam também baixar esse guia, que é um guia super interessante para quem trabalha nas escolas. Esse guia pode ser também uma fonte, né, de muito rica, assim, de trabalho que pode ser desenvolvido, porque além de ser um guia de identificação do trabalho infantil, ele também tem se apresentado como uma ferramenta pedagógica, metodológica, para ser trabalhada com as famílias, com a rede de serviços, com os movimentos sociais. Então, assim, em que medida a gente pode também fazer essa sensibilização no município para que mais pessoas compreendam essa problemática que nós enfrentamos no município e possam se somar a nós no sentido de se voltar para essa realidade em que muitas situações, né, elas simplesmente encoberta. Então vejam só, como identificar os casos de trabalho infantil em sala de aula? Um primeiro ponto, que também já se apresenta aí como um alerta, são as faltas consecutivas. Ou seja, uma criança, um adolescente que começa a faltar de forma consecutiva nas aulas e também a evasão escolar. Né? Então, aí envolve uma ação coordenada dos professores, com a equipe pedagógica, com a equipe psicossocial nas escolas que contam, não é? Com psicólogos e assistentes sociais, e aí acionando o Conselho Tutelar, o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Um outro ponto que eu destaco é o cansaço. Né? Então, uma criança, um adolescente que chega à sala de aula já bastante cansado, que dorme durante as aulas, e aí é um sono realmente de uma exaustão, por conta da exposição do trabalho. Então, esse cansaço ele também evidencia, né, uma sobrecarga para o qual o corpo e a mente dessa criança e desse adolescente não está preparado. A irritabilidade. Então, isso também tem sido uma outra característica do trabalho infantil que os professores têm percebido na sala de aula. Então, uma irritabilidade decorrente também dessa exaustão. Alergia e problemas respiratórios, principalmente quando a gente fala de criança e adolescente expostos a produtos químicos, né? Por exemplo, agrotóxicos. Se a gente pensar que é onde tem a maior concentração de trabalho infantil é na agropecuária. Então, os agrotóxicos têm se apresentado um fator preocupante na saúde de crianças e adolescentes expostos ao trabalho infantil. Hematomas ou cortes. Então, se a gente também consegue reconhecer em sala de aula ou acompanhando, né, de forma mais sistemática, crianças e adolescentes que trabalham, que executam atividades que os colocam em risco físico, como eu citei aqui em encontros anteriores, né, serviços pesados como marcenaria, borracharia, às vezes também até exposto à comercialização de produtos nas ruas em relação à exposição das diferentes intempéries do clima, né, de chuva, de muito sol, de frio. Então, a gente tem também essas condicionantes em relação ao trabalho infantil. Eu sugiro, pessoal, que vocês possam acessar esse material, que é um material extremamente pertinente para quem trabalha com crianças e adolescentes, tá? Esse material intitulado Guia para Professores, Como Trabalhar o Tema na Escola, da Rede Peteca, que tem sido uma rede muito voltada para o enfrentamento do trabalho infantil no Brasil. Eu quero chamar a atenção de vocês também que o trabalho infantil, normalmente, ele vem imbuído de um ciclo, e que esse ciclo, ele
tem um determinante que é a pobreza. Então, observem aqui, nesse fluxo, nós temos uma criança ou um adolescente em situação de pobreza, que acaba exigindo trabalho precoce. Esse trabalho precoce, por diversos momentos, faz com que a criança evada da escola. Então, nós temos uma evasão escolar, que também culmina na falta de acesso, né, à educação. Então, isso também ocorre, a evasão escolar, culminando na falta de acesso à educação. Ao mesmo tempo, já pela precoce inserção no mundo do trabalho, num trabalho precarizado, há uma falta de profissionalização, ou seja, não se é investido na profissionalização desse adolescente, o que acaba culminando no subemprego ou desemprego futuro, certo? Então, esse ciclo, ele fica bastante nítido quando a gente começa a analisar principalmente famílias que se encontram em condição de vulnerabilidade e pobreza, em que os pais também foram submetidos ao trabalho precoce, a necessidade, né, de deixar os estudos para trabalhar, e que isso vai sendo algo reproduzido na própria família. Então, em muitas situações, a gente percebe isso facilmente. O como que o trabalho precoce, o trabalho infantil, ele vem também de uma necessidade monetária em decorrência dessa pobreza da família, e que vai reforçando esse ciclo do trabalho precoce, da falta de profissionalização, de oportunidades, né, de um ensino técnico, de um investimento, da participação de um programa Jovem Aprendiz, e que isso acarreta, na maioria das vezes, um subemprego, ou seja, uma subcondição humana de oportunidade de um emprego digno, uma remuneração digna, ou também no desemprego. Aí eu quero também chamar a atenção de vocês hoje para uma questão que tem gerado dúvidas nos atores que compõem o sistema de garantia de direitos, que é a ficha de notificação de violência interpessoal autoprovocada. O que eu quero destacar com essa ficha? Nós temos uma preocupação da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná com o número de notificação de acidentes de trabalho envolvendo crianças e adolescentes. E já é sabido que nós temos também uma subnotificação desses números. Em decorrência de quem emprega essas crianças e adolescentes já saber que incorre em um crime, né, ao empregar uma criança e adolescente que sofre um acidente de trabalho. Então, muitas vezes isso também não é notificado. E um outro elemento que precisamos pensar é que há uma orientação, ou, na verdade, até uma falta de orientação, de que todos os atores que compõem o sistema de garantia de direitos, eles precisam preencher essa ficha de notificação de violência interpessoal e autoprovocada, que consta, um dos pontos a ser preenchido é que se trata de um acidente provocado em condição de trabalho. Então, se a gente fala de criança e adolescente, essa notificação, ela precisa ocorrer, porque ela é dado. É um indicador de que o município precisa registrar para que tenha condições, informações, para colocar isso na mesa, para debater esse problema. Essa ficha de notificação de violência interpessoal e autoprovocada é uma ficha que quem coordena esse trabalho é o SUS, tá? O SUS, através dessa ficha, monitora alguns agravos, doenças e acidentes de interesse para a saúde pública por meio do SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, e o Sistema de Informação de Mortalidade, que é o SIM. Ou seja, pessoal, o que precisamos, então, nos concentrar nesse momento? Nós precisamos de documentos, de dados, de informações que possam embasar as ações da vigilância em saúde do trabalho. E esses dados, eles são fundamentais para a gente
conseguir dar visibilidade a uma questão que tem ocorrido, que tem acometido crianças e adolescentes, mas que muitas vezes fica encoberta. Para vocês terem uma ideia, segundo o Sinan, através dos dados, né, da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, entre os anos de 2006 a 2019, foram notificados 2.378 casos de acidente de trabalho envolvendo crianças e adolescentes de 5 a 17 anos no Paraná. Então, nós estamos falando de mais de 2.000 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos que sofreram acidente de trabalho. Mas aí, a gente também precisa pensar, né? Quantos acidentes não foram contabilizados nesse período? Então, vamos pensar em acidentes domésticos, né? As meninas que, na maioria das vezes, são as responsáveis pelos cuidados de casa, são contratados para cuidar de crianças, acabam se queimando, se cortando nessas atividades domésticas. Muitas vezes, essas notificações, elas não ocorrem. E também pensar que acidentes de trabalho que acabaram acometendo crianças e adolescentes que estão na zona rural, no trabalho na agropecuária, também não é fácil a gente diagnosticar, a gente chegar nesses números. Por isso a importância de uma sensibilização, de uma prevenção, né, do trabalho infantil, porque nós temos com certeza números muito maiores do que esses que foram levantados pela Secretaria de Saúde relativos aos acidentes de trabalho envolvendo crianças e adolescentes. Segundo a CESA, nós temos algumas lesões que são mais recorrentes quando a gente pensa no acidente de trabalho acometendo crianças e adolescentes. Então, são lesões que, devido à sua gravidade, o potencial de incapacitar as suas vítimas permanentemente. Então, quais são essas lesões? Nós temos números que apontam 128 casos de amputações de partes do corpo, ou seja, crianças e adolescentes que perderam partes do corpo, amputados em decorrência de acidentes de trabalho. 68 casos de esmagamentos, né, principalmente dos membros superiores, e 79 casos de queimaduras. Vejam que nós falamos aqui de lesões muito graves, muito graves. Por isso, são lesões que podem incapacitar crianças e adolescentes por toda a sua vida. Isso é um custo muito alto na vida de um ser humano. As principais partes do corpo atingidas foram principalmente as mãos. 41% das crianças e adolescentes que foram identificadas, que sofreram acidente de trabalho, segundo a Secretaria de Saúde do Paraná, sofreram esses acidentes graves, com consequências principalmente para as mãos. Olha o que é isso, gente. Então, destaca-se que 14 casos evoluíram para incapacidade total permanente, ou seja, essa criança e adolescente ficou incapacitado permanentemente. 91 casos evoluíram para incapacidade parcial permanente e aproximadamente 2% dos casos foram a óbito em decorrência do acidente de trabalho no momento do ocorrido ou posteriormente 45 casos. Vejam, aqui nós temos números, né, percentual, que não dá para a gente simplesmente ignorar. Né? A gente está falando de situações de incapacidade permanente ou parcial de crianças e adolescentes que estão começando as suas vidas. Por isso, a gente precisa urgentemente de ações de enfrentamento do trabalho infantil. Uma outra questão que vale a pena a gente se debruçar nos municípios é o que diz respeito a comunicações de acidente de trabalho, né? CAT, que é uma notificação que são dados coletados pelo INSS, oriundos dessas comunicações de acidente de trabalho. E essas comunicações de acidente de trabalho, elas incluem acidentes e doenças relacionadas ao mundo do trabalho, né? Então, ao processo de trabalho. No entanto, a CAT, ela é preenchida somente
em situações de trabalho formal, ou seja, somente a partir dos 14 anos que nós temos, né, que a lei permite o trabalho a partir dos 14 anos, claro, o trabalho protegido, não exposto a condições, né, que possam ser condições insalubres, perigosas, e jamais também nessa idade o trabalho noturno. Então, este documento, ele pode ser emitido pela empresa, ou seja, na empresa onde esse jovem está trabalhando, pelos sindicatos e pelos próprios trabalhadores a partir da ocorrência de um caso de acidente de trabalho, né, em decorrência também do adoecimento relacionado ao trabalho executado. Aqui, pessoal, eu chamo a atenção então de vocês para dois instrumentos que nós temos, que são instrumentos importantes para fazer um diagnóstico do trabalho infantil e dos riscos que essas crianças e esses adolescentes estão sofrendo. Nós temos, então, como eu apresentei aqui, a ficha de notificação de violência interpessoal e autoprovocada. Essa ficha ela pode ser preenchida por qualquer ator do sistema de garantia de direitos do município e encaminhado para a Secretaria de Saúde, tá bom? Agora, a CAT, como eu sinalizei aqui para vocês, nós temos então como responsabilidade de preenchimento, principalmente, né, as empresas, os trabalhadores, os sindicatos, mas nessa situação da CAT, são adolescentes que se encontram numa condição de formalidade do trabalho, mas que estão também, claro, né, expostos a situações que podem incorrer em acidentes de trabalho ou adoecimento em decorrência de alguma exposição de algum produto, né, de algum ambiente que seja um ambiente que danifique, que traga prejuízo à sua saúde. Em relação à CAT, nós temos alguns dados relativos às crianças e adolescentes no Brasil de 2007 a 2019. Segundo os dados desse comunicado de acidente de trabalho, de 2007 a 2019, foram 27.971 casos de acidentes de trabalho e 704 óbitos. Nós estamos falando, então, de 704 crianças e adolescentes que faleceram, que morreram em decorrência de acidentes de trabalho. Eu vou repetir para vocês. Foram 27.971 casos de acidente de trabalho. E eu chamo a atenção que esses dados são os dados oficiais, ou seja, dados que foram registrados na CAT. Agora, pensem comigo a quantidade de acidentes de trabalho que não foram contabilizados porque se encontravam numa condição de trabalho informal. E aqui nós estamos falando que a CAT foi preenchida em decorrência de uma formalidade de vínculo empregatício. E 704 óbitos. Pensem também comigo a quantidade de óbitos que ocorreram que não foram mencionados, registrados, porque não estavam nessa situação de formalidade de emprego. 97% de 14 a 17 anos, 853 casos entre 5 e 13 anos de idade. Vejam que nós temos aqui também um número bastante importante de acidentes de trabalho envolvendo crianças a partir de 5 anos de idade. Foram 853 casos de 5 a 13 anos de idade. 80% dos casos acometeram meninos, ou seja, do sexo masculino. Então, nós estamos falando que o registro de acidente de trabalho a partir da CAT houve uma predominância no sexo masculino. Isso tem um motivo. Isso acontece por questões culturais e tipos de trabalho desenvolvidos, principalmente o trabalho mais pesado, né, que é demandado desse adolescente, desse menino. Porém, o trabalho feminino pode estar subestimado ou subdimensionado devido à maior invisibilidade do trabalho doméstico. Que é o que eu falei para vocês, que quantos acidentes devem ocorrer com crianças que são contratadas para cuidar de outras crianças, né, para ser a responsável por outras crianças, como babá, como cuidadora, e também a responsabilização pelos cuidados da casa.
Mais alguns dados aqui eu destaco com vocês hoje, que são dados trazidos pela Secretaria de Saúde do Paraná, que apontam que entre os anos de 2006 a 2019, o Paraná foi o segundo estado no ranking de registro de acidente de trabalho. Então, a Secretaria de Saúde do Paraná apresenta isso a partir de dados coletados pelo Sistema Único de Saúde de 2020, que traz como resultado que entre 2006 a 2019, o Paraná esteve no segundo lugar do estado no ranking de acidentes de trabalho envolvendo crianças e adolescentes. Esses números estão registrados em 2.378 acidentes de trabalho na faixa etária de 5 a 17 anos. Alguns especialistas também vêm debatendo esse ranqueamento, que apontam que isso pode ser devido tanto ao registro, que os outros estados podem não fazer esse registro, ou também de realmente a situação ser muito grave no estado do Paraná. No nosso estado, né, para quem está no Paraná, eu sei que nós temos participantes de outros estados, mas aqui no Paraná, nós temos o seguinte ranqueamento em relação aos municípios. O registro foi feito principalmente de acidentes de trabalho envolvendo crianças e adolescentes em Cascavel, seguido de Curitiba, Apucarana, Marmeleiro e Foz do Iguaçu. Certo? Então, esses são os municípios em que houve o maior registro de número de acidentes de trabalho envolvendo crianças e adolescentes. Então, aqui a gente tem esses números que já nos apontam também para situações bastante graves de alguns municípios no Paraná. Então, segundo a PNAD contínua, de um levantamento realizado em 2016, né, pelo IBGE, 64,9% havia uma concentração de meninos expostos a situações de trabalho, representando aí mais de 1.600.000 meninos em situação de trabalho infantil. Em relação ao percentual que envolve meninas, 35,1%, representando 840.000 meninas em situação de trabalho infantil. Contudo, a realidade muda em relação ao trabalho infantil doméstico. Se nós pensarmos no trabalho infantil doméstico, claro que daí nós temos uma predominância de meninas em condição de trabalho infantil. Principalmente uma questão cultural, né? Que a menina ela vai ser a responsável, vai ser a cuidadora, vai ser a que tem maiores habilidades domésticas. Então, a gente tem essa questão cultural que também desnuda aí no trabalho infantil envolvendo o ambiente doméstico. Mais de 94% dos trabalhadores infantis são meninas, quando a gente fala do trabalho doméstico. Há aqui uma evidente predominância de meninas em situação de trabalho infantil doméstico. E como está o trabalho infantil no Brasil, né? Como que nós temos esse panorama no Brasil? Nós tivemos uma redução importante entre 2016 e 2019, segundo o IBGE, uma redução de 16,8% do trabalho infantil. Contudo, esse número ainda é realmente assustador, porque nós temos mais de 1.700.000 crianças e adolescentes em condição de trabalho infantil no Brasil, representando 4,6%. Lembrando que nós não podemos deixar de considerar a subnotificação, tá bom? A subnotificação que nós temos em relação ao número de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Desse levantamento feito pelo IBGE, houve aí uma significativa presença de crianças e adolescentes em trabalho infantil no setor agrícola, representando 71%, setor de serviços, 17%, e industrial, 12%. O que são os serviços, né? O setor de serviços são principalmente crianças e adolescentes expostos a trabalhos no comércio. Então, a gente vê lá um adolescente fazendo entrega, né? Hoje a gente tem até uberização no trabalho infantil, pessoal.
né? A gente tem uberização no trabalho infantil, a entrega de fast food feita por crianças e adolescentes de bicicleta. Então, isso é também uma nova reconfiguração do mundo do trabalho, né? Que traz consequências para a saúde de crianças e adolescentes. Quando vocês têm no município onde vocês moram, né, onde vocês estudam, uma identificação de trabalho infantil no setor de serviços, essa criança e adolescente está trabalhando numa lanchonete, num bar, num comércio como um todo, numa borracharia, numa autoelétrica, né? Que são espaços que são facilmente diagnosticados assim. Todavia, não deixem de se ater ao setor agrícola, certo? Então, assim, lembra quando eu falei da importância da escola, da equipe pedagógica, dos professores, no diagnóstico do trabalho infantil? E que nós temos 84% de crianças e adolescentes que trabalham, que estão frequentando a escola. Vejam que nós temos, então, nesses atores, né, que são os atores que se encontram trabalhando nas escolas, que são importantes atores, que podem ser, assim, determinantes para a retirada de crianças e adolescentes do trabalho infantil. Claro que isso não se dá de maneira imediata e fácil. Por isso que uma rede estruturada do sistema de garantia de direitos de criança e adolescente precisa estar fortalecida, para que no momento em que a escola identificou uma criança ou adolescente naquelas condições que eu relatei aqui, de exaustão, de cansaço, de sonolência, de machucados pelo corpo em decorrência do próprio trabalho, ela possa acionar o Conselho Tutelar, o CREAS, né, a Unidade Básica de Saúde, e que essa família, essa criança, esse adolescente, possam contar com o Estado, no sentido de dar as garantias necessárias que essa família, que essa criança e esse adolescente necessitam para não se submeter às condições de trabalho infantil. Ok? Então, desse percentual de crianças e adolescentes divididos no setor agrícola, setor de serviços e industrial, 66,1% são pretas ou pardas, que tem esse recorte, né, do racismo estrutural que compõe a nossa sociedade. A desigualdade também no rendimento médio percebido, ou seja, que crianças e adolescentes quase que 100% ganham menos do que um adulto ao executar a mesma tarefa. Que evidencia, é claro, uma superexploração da mão de obra da criança e do adolescente, certo? Então, quando a gente ouve assim, eu quis, o empregador, né? Eu quis oportunizar para essa criança e adolescente ele ter uma oportunidade de aprender algo aqui trabalhando comigo. Perguntem para ele se ele paga o mesmo salário que ele pagaria para um adulto, ou condizente ou proporcional às horas de trabalho que ele pagaria para um adulto, ele paga para essa criança e adolescente. Na maioria das vezes, a gente vê que não, né? Que a criança ou adolescente que é contratado por esse empresário, por esse empregador, por essa mulher que contrata essa criança para ser babá, normalmente paga-se bem menos para criança ou adolescente do que se fosse um adulto, que representa uma evidente exploração, certo? E aí, às vezes, a gente também escuta, assim, né, do empregador. Mas o pai e a mãe veio aqui e pediu para que eu contratasse. Pediu para eu contratasse. Bom, aí se encontra uma grande oportunidade da gente orientar, sensibilizar a sociedade de que o que nós precisamos são políticas públicas fortalecidas, organizadas, de que essa família ela não tenha que recorrer a um trabalho subhumano de superexploração para o seu filho ou para a sua filha, para que ela, além de complementar a sua renda familiar, ela também tenha a oportunidade de ter algum aprendizado. Pensem comigo, tem alguma coisa muito errada na nossa sociedade se um pai e uma mãe tem que ir lá e negociar com o empregador para que ele empregue essa criança e adolescente, visando uma oportunidade de profissionalização.
nós estamos falando que o Estado está falhando. O Estado está falhando com as suas obrigações, e isso é uma violência institucional. O lugar em que a criança, né, deve estar é na escola. O lugar que esse adolescente ele pode receber um encaminhamento, uma orientação para uma profissionalização futura é através de programas estruturados no município, desenvolvidos, orientados, encaminhados, planejados pelos órgãos públicos, garantindo aí um aprendizado concomitante com a escola, né, do ensino regular, com um aprendizado que possa lhe proporcionar oportunidades e condições de um trabalho digno no futuro, com rendimento digno e um trabalho protegido. Aqui eu trago um mapa que em 2016 o IBGE também lançou, que é um mapa bastante representativo de como o trabalho infantil ele se expressa em diferentes territórios do nosso país. Então, observem aqui que no Nordeste nós temos a maior concentração de trabalho infantil, representando 33% da concentração de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no Nordeste. Seguido do Sudeste, com 28,8%. Então, nós estamos falando aí do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Distrito Federal e São Paulo. Seguido de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, a região que nós nos encontramos aqui é uma região que também tem números expressivos de trabalho infantil. A região do Brasil que nós temos a menor concentração de trabalho infantil, pelo menos em números, né, registrados, é o Centro-Oeste, com 3,2%. Nós estamos falando aí de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Lembrando que são regiões que têm uma cultura agrícola muito forte. E nós também identificamos que o trabalho na agropecuária muitas vezes não é contabilizado pelos órgãos oficiais, tá? Então, assim, também precisamos ter uma leitura bastante crítica em relação a esses números. Em relação ao trabalho infantil nos estados do Brasil, em 2019, nós temos um ranqueamento aqui, eu trouxe aqui para vocês, divulgado pela PNAD Contínua em 2019, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que São Paulo tem o maior registro de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, seguido de Minas Gerais, Bahia, Pará, Rio Grande do Sul, Maranhão. O Paraná se encontra em 7º lugar em relação aos números oficiais de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, representando aí mais de 157 mil crianças e adolescentes trabalhando. Ainda segundo a PNAD Contínua de 2016, nós tivemos em 2016 144 mil vítimas de trabalho infantil no estado do Paraná. 1.813 famílias, segundo o relatório do CadÚnico, tá, de 2016, ou seja, famílias que tinham na sua composição crianças e adolescentes trabalhando. 1.813 famílias. E 1.543 notificações de acidentes de trabalho no INSS de 2012 a 2018. Percebam que nós temos números muito altos, mas que também a gente precisa reconhecer que são números que apresentam uma parcialidade dessa ocorrência, na medida em que nem todos os empregadores, nem todas as famílias, nem todas as crianças e adolescentes têm esse acidente de trabalho, ou às vezes até inserção no mundo do trabalho, diagnosticado. Certo? Então, essas informações elas foram coletadas a partir da pesquisa do panorama da execução das ações estratégicas do PET no estado do Paraná em 2020. Além disso, pessoal, nós também temos que, segundo essa pesquisa do panorama da execução das ações estratégicas do PET aqui no Paraná, do total de municípios paranaenses, 257, ou seja, 64% dos municípios
participaram dessa pesquisa para levantar o panorama do trabalho infantil aqui no estado do Paraná. Ou seja, nós temos aí também um percentual que não quis participar dessa pesquisa para levantar um diagnóstico, um panorama do trabalho infantil no Paraná. Do total dos municípios cofinanciados pelo financiamento das ações estratégicas do PET, ou seja, 56 dos 56 municípios do estado do Paraná que receberam, né, o financiamento, 52 participaram dessa pesquisa realizada, né, visando números mais coerentes sobre o trabalho infantil aqui no estado do Paraná. 29% dos municípios têm profissional de referência, ou seja, eles apresentaram, desses 257 municípios, lembrando que no Paraná nós temos 399 municípios e que desse levantamento, 257 participaram. Desses 257 municípios, 29% que responderam à pesquisa disseram que tem no município um profissional de referência, que é aquele profissional responsável por coordenar as ações de enfrentamento ao trabalho infantil. Aí eu pergunto para vocês, no município de vocês, tem esse profissional de referência? Coloque aqui no chat para mim, se vocês têm conhecimento de que o município de vocês tem um profissional de referência, que é o profissional responsável por coordenar as ações de enfrentamento ao trabalho infantil. Então, coloque aqui no chat para mim, por favor, se vocês conhecem quem é o profissional ou se há um profissional responsável, um profissional de referência no município em que vocês moram, um profissional referência para coordenar as ações que envolvem o enfrentamento ao trabalho infantil. 97% dos profissionais possuem ensino superior. Então, os municípios que responderam a essa pesquisa disseram que 97% dos profissionais de referência, que foram os profissionais, né, ali identificados como profissional de referência, têm ensino superior. 81% são profissionais concursados. São profissionais com uma estabilidade nesse emprego. Ainda com relação a esse panorama realizado, 84% dos municípios não tem plano municipal de enfrentamento. Aí eu pergunto para vocês também, né? Fora, se vocês conhecem quem é o profissional de referência nos municípios, profissional de referência, coordenador dessas ações estratégicas do PET, o plano municipal de enfrentamento ao trabalho infantil, ele existe no município onde vocês moram, pessoal? Me digam, por favor. Coloque aqui no chat. Muito bem. A Maria de Lourdes está falando aí que não conhece, né? A Yasmin também não. A Ana Raquel também não. Vou ler aqui a mensagem, né? Bom pastor, que existe uma resistência dos empresários em acolher adolescentes nas empresas. Eles querem contratar adolescentes e jovens para trabalhar de manhã. Neste caso, o adolescente teria que estudar no período noturno. Que mais? Vejam, todo município deveria ter um plano municipal de enfrentamento ao trabalho infantil e ter um profissional de referência. É muito raro a gente encontrar um município que tenha esse plano municipal de enfrentamento ao trabalho infantil. Isso representa também uma insignificância da temática pelo próprio sistema municipal de garantias de direitos da criança e do adolescente. Essa manhã de hoje, ela também serve para que vocês, imbuídos de conhecimento sobre isso, possam fazer, né, requisições, fazer o controle social, usufruir do controle social, de um sistema democrático de que cadê o plano municipal de enfrentamento ao trabalho infantil no município. Bom, pastor ainda colocou aqui, o estudo noturno, nós sabemos que tem mais pontos negativos na vida do adolescente.
Com certeza, né? Então, assim, claro que se a gente puder conciliar que esse trabalho ele seja realizado num período vespertino e matutino, esse adolescente ele esteja, né, estudando, claro que isso vai representar também uma qualidade de vida. Mas o que tem sido a tônica utilizada pelos empresários é assim, não, a gente quer explorar essa mão de obra durante o dia e à noite o adolescente vai trabalhar. Ou seja, o adolescente ele acaba tendo 3 turnos. E isso, inevitavelmente, traz prejuízos para ele no seu aprendizado escolar. É inegável que isso trará prejuízos para ele. Vejam, nós estamos falando aqui de municípios que provavelmente, né, vocês não conhecem, mas podem agora questioná-los se existe esse profissional de referência e também se existe o plano municipal de enfrentamento. Tomara que exista, né? Que vocês, ao perguntar, vocês sejam surpreendidos com a resposta. Não, a gente tem, isso foi elaborado, né? Está estruturado. Tomara, será ótimo se os municípios tiverem. A assistência social foi a política pública mais mencionada por esse levantamento realizado, de que é a política pública mais acionada quando se trata de enfrentamento ao trabalho infantil e ao trabalho também de adolescentes. E 67% dos municípios mencionou somente a política de assistência social. Olha, pessoal, enfrentamento do trabalho infantil não é de uma ou de outra política a responsabilidade. Essa responsabilidade é do Estado, é da sociedade e da família, certo? Então nós precisamos ter isso assim bem definido, de que se trata de uma problemática que envolve crianças e adolescentes que devem ser prioridades absolutas em todos os serviços, em todos os encaminhamentos, como previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, e o seu enfrentamento não é de responsabilidade somente da política de assistência social. Por isso, a importância de um trabalho intersetorial, né, do envolvimento de profissionais de outras políticas públicas que também assumam a sua responsabilidade diante do enfrentamento do trabalho infantil. Eu sei que isso tem sido assim predominante nos municípios, né? Como se fosse uma atribuição da política de assistência social, mas não só da política de assistência social, para que a gente consiga realmente enfrentar essa problemática, né, de maneira consistente, nós precisamos de todo o sistema de garantia de direitos comprometido, tá? Comprometido, assumindo a sua responsabilidade. Além disso, 53% dos municípios afirmaram que conseguem identificar os casos e 42% nem sempre conseguem e 5% não conseguem identificar. Observem que aqui a gente está falando, então, que nós temos um percentual de 42% que nem sempre consegue identificar o trabalho infantil. Na medida desse percentual, nos cabe, então, perguntar o porquê. Qual é o motivo de nem sempre conseguir identificar o trabalho infantil? Eu acredito que, a depender da realidade do município, são fatores que vão sendo, né, desvendados aí. Então, nós temos fatores que envolvem a equipe não ter um número suficiente para fazer esse diagnóstico, para fazer os encaminhamentos. Tem a questão também do desfinanciamento das políticas públicas. E tem também, é claro, uma falta de vontade política. Ou seja, que isso não é priorizado pelos gestores públicos, o que acaba incorrendo, né, acarretando que diversas situações de trabalho infantil e de trabalho também de adolescentes não são encaminhados, orientados, né, não são oferecidas outras possibilidades para esses adolescentes, para essas crianças e seus familiares. E o principal meio de identificação, segundo os municípios, são os conselhos tutelares. E aí, novamente,
eu quero chamar a atenção de vocês que nós não podemos concentrar essa responsabilidade apenas no conselho tutelar, certo? Então, aqui mais para frente, eu quero mencionar alguns canais também de denúncia que, para além do conselho tutelar, podem ser acionados, e o conselho tutelar, para que ele tenha legitimidade do município, ele precisa ter a retaguarda do sistema de garantia de direito. Porque eu sei que, principalmente em municípios menores, há uma naturalização do trabalho infantil e que daí o conselheiro tutelar conhece o dono do comércio que emprega, às vezes é até parente, daí isso acaba interferindo, né, no diagnóstico, na identificação, numa autuação. Então, olha, nós precisamos ter isso profissionalizado, sistematizado, mas, claro, trazendo aspectos legais que envolvem o combate ao trabalho infantil, sem compadrio, né, sem relações aí que possam interferir na identificação e na notificação do trabalho infantil. Vou ler aqui mais uma participação. Consciência que a sociedade não tem. As pessoas acham que o trabalho é o mais importante que o estudo. Por isso, independente de qual seja o trabalho, ele deve estar trabalhando. Acho que deve estar estudando, né? Eu acredito aqui. Realmente nós temos uma questão também já assimilada pela sociedade de que o trabalho é mais importante que o estudo. Só que nós colhemos frutos bastante amargos de pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar e que passaram a sua vida toda em trabalhos, em condições de trabalho subhumanas, né, de muita exploração, por não terem a oportunidade de ter um estudo, de continuar os seus estudos, né, de dar a esperança para um jovem de que ele pode terminar, ele deve terminar o ensino médio e visar o ensino superior. Esse ciclo a gente precisa interromper. A gente não pode ser conivente com esse ciclo, né, que dissemina, que dá prosseguimento a situações tão caóticas de vida e que vem reproduzindo essa vulnerabilidade sem a gente discutir isso com bastante criticidade, né? 79% dos municípios que responderam essa pesquisa aqui no Paraná disseram realizar campanhas periódicas de combate ao trabalho infantil. Eu também quero acreditar que isso ocorre, né? Vejam, eles falaram que 79% disseram realizar campanhas periódicas de conscientização da sociedade, de envolvimento com o sistema de garantia de direitos, de campanhas para combater o trabalho infantil. E aqui, pessoal, nós temos também que 14% responderam que fazem campanhas esporádicas, né? Mas são campanhas que estão aliadas ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e também com o serviço de atendimento a famílias e indivíduos, que é o PAEF desenvolvido pelo CREAS. Então, vejam, essas campanhas elas são contínuas em parceria com o PAEF e com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos? Se sim, ótimo, mas nós temos aqui um número baixo de campanhas realizadas em parceria com o PAEF e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Então, qual é o impacto que a gente pode discutir aqui hoje em relação ao trabalho infantil com a Covid-19, né, com a pandemia de Covid-19? Nesse levantamento, os municípios, 90% desses municípios, não identificou impactos da pandemia no trabalho infantil. Aí eu pergunto para vocês, no município em que vocês moram, vocês observaram alterações no que diz respeito ao trabalho infantil, ao trabalho de adolescentes com a pandemia, a partir da pandemia? 7% identificou aumento dos casos e 4% mudança no perfil, né, do trabalho que começou a ser realizado.
Porque como nós tivemos um momento de isolamento, as crianças e adolescentes que ficavam nos semáforos, por exemplo, fazendo o comércio, esses adolescentes, pela diminuição do fluxo de pessoas, também migraram para outros tipos de serviço. E aí é interessante a gente observar que muitos desses adolescentes, dessas crianças, migraram para serviços que não são fáceis a gente identificar, que são serviços que ficaram mais invisibilizados, ok? 192 desses municípios disseram que não conseguiram identificar atividades realizadas pelas vítimas durante a pandemia. Vejam, nós tivemos quantos municípios que responderam esse levantamento? 257 municípios. Desses 257 municípios, 192 disseram que não conseguiram identificar atividades realizadas pelas vítimas durante a pandemia. O que isso representa? Representa uma ineficácia do Estado. 84% respondeu que não houve alterações nas atividades de erradicação do trabalho infantil durante a pandemia. Bom, aqui são dados, né, que segundo os próprios municípios, eles apresentam aqui a forma como eles enxergaram, né, como que eles identificaram essa condição do trabalho infantil durante a pandemia. Aí eu trago aqui também um outro dado que é preocupante, um dado relativo ao período de 2012 a 2018, segundo a Secretaria de Saúde do Paraná, que o Paraná foi o terceiro estado brasileiro em número de notificação de acidente de trabalho no INSS. Então, o Brasil com 17.173 casos e o Paraná com 1.543 casos de acidentes de trabalho, segundo, né, o INSS. E de acordo com os dados do SUS, o Paraná, no mesmo período, foi o segundo estado brasileiro em número de notificações de acidente de trabalho, sem contar os demais agravos de notificação obrigatória, como intoxicações exógenas, ou seja, que essa criança e adolescente teve contato com produtos químicos, produtos que foram inalados, né, ou que muitas vezes também tiveram contato de pele, causando câncer de pele, câncer de pulmão, de outros órgãos que são, assim, ao longo da vida, danificados, prejudicados por conta do contato com esses produtos. E doenças relacionadas ao trabalho. Então, o Paraná está num ranking aí bem difícil, bem complicado, se a gente pensar o trabalho infantil. E aí eu quero trazer para vocês também quais são os impactos negativos do trabalho infantil. Sabe quando a gente vai conversar com um parente, um amigo, alguém que trabalha, né, às vezes com a gente, que defende o trabalho infantil? Nós temos aqui alguns impactos que servem para a gente até né, de álibi mesmo, para dialogar, para sensibilizar as pessoas de que nós temos prejuízos, e são prejuízos, né, grandes no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Então, na área física, nós temos que o trabalho, ele acarreta uma fadiga excessiva para crianças e adolescentes, porque, na maioria das vezes, elas estão executando atividades em que o corpo, a mente, não está preparada ainda para desenvolver, então, uma fadiga excessiva, deformidade na coluna, isso as pesquisas vêm apontando, que crianças e adolescentes precocemente submetidos ao trabalho, depois precisam conviver com deformidades na coluna, distúrbio do sono, ou seja, né, a preocupação, a sobrecarga de responsabilidade para uma atividade que ela também ainda não está preparada, traz prejuízo, a criança e adolescente não consegue descansar corretamente, problemas respiratórios, doenças por contato com agrotóxicos, fraturas e mutilações, ferimentos por objetos cortantes, também tem aí, né, sido bastante preocupante, queimaduras envolvendo crianças e adolescentes que estão trabalhando, picadas de animais peçonhentos, que é um outro risco, né, que crianças e adolescentes que trabalham na zona rural, principalmente, estão
de forma recorrente submetidos ao contato com animais peçonhentos, a picada desses animais, maus tratos físicos, que também são regularmente submetidos, a violência sexual, né? Se a gente pensar de crianças e adolescentes que estão aí trabalhando nas ruas, comercializando, às vezes até se prostituindo também, né? Que é uma forma de trabalho, essa violência sexual também é um grande risco para essa geração que está sendo exposta ao trabalho infantil. E claro, como eu falei para vocês, a morte, né? Nós tivemos aí mais de 700 crianças e adolescentes que morreram em decorrência de trabalho infantil. Agora, os impactos negativos na área psicológica. Então, nós temos traumas, baixa autoestima, depressão, isolamento, perda da criatividade, né, pelo cansaço mesmo, baixo rendimento escolar e abandono escolar. Olha, pessoal, eu sei que muitas vezes a gente dialoga, né, com pessoas que tiveram na sua experiência de vida situações de trabalho, né, foram submetidas a situações de trabalho. E de forma recorrente também, elas defendem o trabalho infantil, assim, não, eu trabalhei e isso não me trouxe prejuízo. É que isso foi naturalizado, mas que o trabalho infantil, o trabalho um adolescente numa condição degradante, com certeza traz prejuízos. E a gente viu aqui, são prejuízos físicos e prejuízos psicológicos. E aqui eu trago alguns exemplos, tá? Mas são inúmeros os prejuízos que são colhidos pelas crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Então não dá para a gente simplesmente, né, ignorar esses prejuízos e o quanto a gente fere os direitos de crianças e adolescentes. Aqui eu quero apresentar para vocês alguns mitos que a gente ouve demais em relação ao trabalho infantil. Então vejam só. Provavelmente vocês também ouviram já esses mitos, e se vocês lembrarem de mais algum que vocês ouviram, por favor, compartilhem aqui no chat para a gente dialogar. Tá bom? Eu trago aqui alguns exemplos, mas fiquem à vontade para trazer alguns outros exemplos aí aqui no chat. A gente ouve pessoas defendendo o trabalho infantil, alegando que o trabalho infantil evita a criminalidade, que afasta o jovem das drogas, que garante um futuro profissional, que é uma forma, uma oportunidade, né, um jeito de formar o caráter dessa criança e desse adolescente, reforça papéis de gênero, ou seja, tem trabalhos que são de meninos, trabalhos que são de meninas, então é importante que já comece a trabalhar cedo, sabendo o que é papel de um e o que é papel de outro. A gente tem também aí, né, um aspecto misógino também, se a gente assim puder dizer. Colabora para o empreendedorismo. Não, né? Que bonito, tá vendendo lá na rua. Olha que bonitinho a criança trabalhando lá. Olha que bonitinho. Já é um empreendedor. Desde criança já é um grande empresário, um empreendedor. Mas a que preço, gente? A que preço esse trabalho está tirando essa criança e esse adolescente do mundo das drogas? Pensem comigo, se a gente tem uma criança ou adolescente que está comercializando, está num comércio que vende bebida alcoólica, está lá trabalhando numa lanchonete, onde a gente sabe que vende bebida alcoólica, que é uma droga legalizada, que é um ambiente para adultos que fazem uso de cigarro, por exemplo, que também é uma droga comercializada, legalizada, em que medida o contato desse adolescente diário com esse tipo de situação é benéfico para ele? Vocês já presenciaram em alguma situação que vocês foram num comércio e vocês viram o quanto a criança ou aquele adolescente foi maltratado por esse empregador? Como que eles são humilhados por esse empregador? Situação que muitas vezes a gente não vê acontecendo com um adulto.
mas que por ser uma criança, por ser um adolescente, por estar numa condição ali de dependência daquele empregador, o empregador se acha no direito de humilhar, de maltratar, né? De xingar. Então, assim, é inadmissível, né? A gente ouvir pessoas defendendo que não evita a criminalidade. O que evita a criminalidade, pessoal, é a formação humana em condições de qualidade de vida, né? De acesso a uma boa educação, à cultura, à saúde, ao lazer, ao esporte. Isso evita a criminalidade. Tá? Só que para evitar a criminalidade com esse investimento, a gente precisa de vontade política, a gente precisa de comprometimento, de envolvimento de todos, não de um ou de outro órgão do governo, ou só da família, ou só da sociedade. A gente precisa de uma força conjunta. E fiquem à vontade, pessoal, ninguém vai colocar aqui mais exemplos que a gente ouve aí de pessoas que defendem o trabalho infantil? Coloquem aqui no chat, por favor. E um outro elemento que a gente ouve também, né, argumento que a gente ouve de pessoas que defendem o trabalho infantil, é que trabalhar não mata ninguém. A gente viu que mata. Né? A gente viu que o trabalho, ele mata, sim. Ele mata adultos e mata crianças e adolescentes também. Principalmente se a gente fala de um trabalho que é desprotegido, que é informal, que é subhumano, que é insalubre, ele mata, sim. Aqui, Bom Pastor ainda colocou. Sim, essa fala vem principalmente de pessoas que passaram pelo trabalho infantil no passado e hoje se encontram em uma boa situação financeira, dizendo que venceu na vida com suas próprias forças. Pois é, a gente precisa ter, né, uma consciência de que essa lógica que tem predominado com o neoliberalismo, que é a meritocracia, ela não existe. Né? É uma defesa que não dá para a gente aceitar, porque não é só com o esforço que essa criança, esse adolescente vai vencer na vida. Nós sabemos que pessoas que acordam 5 horas da manhã, que têm poucas horas de sono, quer dizer, que se esforçam muito, elas não começam a ganhar mais por conta disso. Tá? E outra coisa que a gente precisa pensar, cada condição, ela precisa ser contextualizada. Não adianta eu ouvir, né, hoje de um idoso, de uma idosa, que lá na década de 50, de 60, de 70, trabalhava na roça, que começou muito cedo, tal. Só que naquela época, a educação formal, ela não tinha tanta importância quanto tem hoje para que uma pessoa consiga um emprego melhor. Né? Então, assim, nós tínhamos índices altíssimos de analfabetismo no Brasil, nós tínhamos pouca requisição, né? Uma ínfima requisição de uma mão de obra especializada, que hoje é diferente. Hoje, se um adolescente ele for para o mercado de trabalho, ele não souber ler, escrever, interpretar, saber manusear um computador, né, mexer com a internet, com o sistema, isso traz prejuízos para a vida dele profissional, certo? Então, assim, a gente precisa investir que hoje os tempos são outros. A gente precisa investir na formação desses jovens para o mercado de trabalho, mas uma formação que oportunize condições para que ele tenha um bom emprego, que ele tenha uma carreira, né? Que ele tenha uma progressão na sua carreira. Não que a pessoa ela inicie o seu trabalho, né? Vamos usar aqui como exemplo, que ele trabalhe na roça. Ah, mas ele tá lá, é muito melhor ele tá lá, que ele não tá praticando crime. Ai, que bom que ele tá lá, que ele não tá. Gente, vocês acham que quem trabalha na roça em algum momento não vai fazer uso de alguma droga? Né? E eu não estou falando que isso é regra, eu estou falando que não é o ambiente que vai determinar se a criança ou adolescente vai ter acesso ou contato com essa droga. Então, assim, se ele tiver, essa criança estiver lá na zona rural, pode ser que lá ele também tenha acesso a essa droga. E o que é muito pior, a gente nem tem como ver isso, não tem como, né, acompanhar, diagnosticar.
Então, não é essa formação que a gente está defendendo aqui. A gente está defendendo uma formação que oportunize que as pessoas, como se só pobre usasse droga também. Exatamente, Ana Raquel, exatamente. Né? Então, assim, vamos defender o trabalho infantil, o trabalho desse adolescente, porque daí ele fica longe das drogas. Como se um jovem que pertence a uma família de classe média alta não usasse droga. Muito bem lembrada, Ana Raquel. A Sheila também colocou, lembrando que na roça as meninas engravidam aos 13, 14, 15 anos. Existe também situações como essa. Ou seja, não é uma regra, gente. Né? Não podemos generalizar que o trabalho, ele simplesmente será o salvador na vida daquela criança ou do adolescente. Muito pelo contrário, ele pode levar a uma situação de um acidente de trabalho que traga consequências, né, definitivas para a saúde física e emocional dessa criança e do adolescente, como também situações que podem simplesmente cravar o futuro daquela criança e do adolescente na medida em que ele não teve acesso a uma educação de qualidade, ele não conseguiu se dedicar aos estudos devido a esse cansaço que foi exposto em momento que foi crucial na vida daquele adolescente, que é o momento de pensar qual profissão escolhe, né? De ter sonhos. Quando esse adolescente ele é inserido no mundo do trabalho, principalmente, né, em condições de informalidade, que não segue a legislação a partir dos 14 anos, é tirado desse adolescente o direito de sonhar, o direito de pensar um futuro melhor, um futuro que não seja o de reproduzir o da própria família, que foi também inserida no mundo do trabalho muito cedo, né, em condição subhumana. Então é isso que a gente precisa defender, tá? Que o trabalho mata, que o trabalho não significa empreendedorismo de uma criança ou do adolescente. O que significa sucesso de um adolescente é ele ter concluído seus estudos, ele ter acesso às políticas públicas, né? E aí a gente defende não a meritocracia, a gente defende que além da qualidade do ensino, ele tenha oportunidade na vida, né? E oportunidade de vivenciar uma vida com qualidade, com saúde. A Glaucia colocou aqui, foi uma adolescente que passou pelo adolescente aprendiz, ouvi todas essas falas que você trouxe, Claudiana, mas o que de alguma forma me orientou para que eu não me perdesse foi a formação humana que recebi dos educadores que passaram pela minha vida. Gláucia, muito bom ler esse seu comentário aqui, porque eu sempre tenho comigo que a gente deixa marcas nas pessoas, né? Então, que tipo de marca você está deixando nas pessoas que você está cruzando? E se você tem aí o contato com uma criança e um adolescente, qual é a marca que você está deixando, né? Como que é emblemático quando a gente ouve alguns relatos de... Vocês já devem ter percebido isso, entrevistas, né? Eu recentemente ouvi uma entrevista do Emicida e ele falando o quanto que um professor, um determinado professor, foi imprescindível para ele ser o que ele é hoje. Vejam, nós temos um papel de formação humana, nós que estamos aqui nesses espaços, nós temos a consciência da importância do nosso papel na formação humana. E é isso que eu quero despertar em vocês hoje, né? O quanto que nós podemos ser assim pessoas estratégicas para fomentar essas discussões nos municípios, nos espaços em que a gente convive. A Márcia disse aqui, a violência doméstica contra as mulheres também está relacionada à falta de estudo, por não saber seus direitos às milhares? Acho que é isso, Márcia. Olha, Márcia, eu penso assim que são situações e situações, né? Mas que o acesso à informação, à educação tem um potencial de transformação humana, isso é inegável.
quantas mulheres, né, quantas crianças, até discutindo aqui o trabalho infantil. Às vezes a gente vai em determinados espaços dialogar sobre o trabalho infantil e as pessoas se deparam e falam assim, nossa, eu não sabia que esse tipo de trabalho era proibido. Como eu falei aqui da lista TIP, da lista das piores formas de trabalho infantil. Muitas pessoas desconhecem a lista TIP, né? Então as pessoas são surpreendidas com a informação e a partir daquele momento a gente pode desencadear uma reação que pode representar sim uma transformação de vida. E é com esse ponto que eu quero hoje que vocês finalizem esse curso, pensando assim, que a informação, o acesso à educação é direito básico do ser humano. Não é um direito secundário, terciário, não, é um direito básico. Tem que ser assim, uma luta nossa pela garantia de uma educação de qualidade, e que essa educação venha acompanhada de outros serviços, de outros projetos de política pública, que não obriguem as famílias a exporem seus filhos à situação de trabalho para conseguir sobreviver. Bom Pastor colocou aqui, hoje sentimos a necessidade cada vez mais. Nós constatamos a importância de ter, a nível de municípios e estado, um plano de enfrentamento ao trabalho infantil que proteja e viabilize cada vez mais o direito à educação. Perfeito, é isso mesmo. E aí, se o município ele não tem esse plano, somos nós, então, os sujeitos que podemos desencadear essa discussão, né? Falou assim, esse ano é ano de conferência, pessoal, Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente. E aí, o que o município deliberou em um dos eixos que trata das violências, né? O trabalho infantil é uma forma de violência. Isso precisa estar planejado pelo município. E olha, eu trago aqui algumas verdades, né? Então, entre 2007 a 2019, 45.507 crianças e adolescentes sofreram danos relacionados ao trabalho. 279 foram vítimas fatais, segundo o governo federal, né? Segundo o Ministério da Saúde. E devemos informar os casos para conhecermos a magnitude do problema e pensarmos em possibilidades de intervenção. Eu repeti isso tantas vezes aqui no curso que eu quero de verdade ter conseguido convencê-los da importância que nós temos de identificar esses casos, de sistematizar, né, de fazer um diagnóstico no município, e para isso nós precisamos que as denúncias sejam realizadas, que essa conscientização da população, ela também seja frequente, que ela seja permanente. Nós precisamos da comunidade envolvida, nós precisamos orientar sobre o Disque 100, sobre qual é o papel do Conselho Tutelar nessa rede de proteção. Também, pessoal, nós temos a página de denúncias do Ministério Público do Trabalho. Então, essa página de denúncias, se vocês colocarem no Google já, página de denúncias do Ministério Público do Trabalho, também é uma forma de fazer a denúncia. Eu sei que às vezes é complicado no município você fazer a denúncia e não ter a segurança do anonimato. Então, nós temos outros canais que possibilitam isso. Temos ainda aplicativos que vocês podem baixar aí no celular de vocês, tá? Eu tenho no meu celular, já utilizei. Então, tem o aplicativo Proteja Brasil, que é para a versão Android e versão iOS. Então, nós temos esse aplicativo. E nós temos também outros aplicativos, outro aplicativo que é a versão denominada de Pardal, que é a versão para Android e versão iOS também. Então, nós temos esses dois aplicativos que vocês podem baixar no celular de vocês para fazer denúncias. E além de vocês baixarem, vocês também levarem essa informação para outras pessoas, para que essas pessoas sejam aí propagadoras, né, de canais de denúncia do trabalho infantil. Como dica, já encaminhando para o final do nosso encontro de hoje, eu quero trazer para vocês esse podcast, que é um podcast que facilmente vocês localizam no Spotify, que é um podcast denominado Uma Violação Invisível. É um podcast que foi produzido o ano passado por um coletivo de jornalistas e que trata
da naturalização de meninos e meninas trabalhando, que é o principal desafio para a erradicação. É um podcast muito legal, pessoal. Dá para vocês trabalharem com as crianças nas escolas, nos projetos, né? Com a equipe de referência, com o sistema de garantia de direitos. Dá para fazer, né, uma roda de conversa, cada um ouvir e depois a gente chegar no coletivo e discutir como que isso se expressa na realidade do município onde vocês moram. Também quero deixar como sugestão o documentário Vidas Tragadas, que é um documentário que trata do trabalho infantil no Paraná, no fumo, na plantação de fumo, tá? Então, assim, se vocês puderem assistir, vale muito a pena a gente assistir esse documentário Vidas Tragadas. Uma outra sugestão que eu deixo para vocês hoje é que o Ministério Público do Trabalho lança um observatório de prevenção e erradicação do trabalho infantil, certo? Esse observatório ele foi lançado em 2019, então é só vocês colocarem aí no Google Trabalho Infantil, Observatório de Prevenção e da Erradicação do Trabalho Infantil, proteção integral guiada por dados. Pessoal, essa página é muito interessante, porque aqui vocês também terão acesso às informações dos municípios, do estado e do Brasil. É possível até fazer análises comparativas, tá? Eu trouxe aqui uma captura de tela. Acidente de trabalho com adolescentes, a comunicação de acidente de trabalho de 2012 a 2020, ações de atendimento a crianças e adolescentes em situação de rua, ações de educação, lazer, convivência familiar e comunitária, ações gerais de promoção de proteção integral, de enfrentamento da violência sexual, né, de enfrentamento do trabalho. É uma gama, uma infinidade de informações nesse observatório de prevenção e da erradicação do trabalho infantil que eu ficaria muito feliz se vocês explorassem esse observatório, porque realmente são informações e dados que podem subsidiar a tomada de decisão, planejamento nos municípios onde vocês moram. Lembrando, pessoal, lista de presença aqui no chat, tá? Não se esqueçam de preencher. Eu quero trazer também algumas sugestões para finalizar mesmo, que é o boletim do programa Salto para o Futuro sobre a temática educação e trabalho infantil com textos, legislação e outras informações sobre os programas. Eu vou até aqui, pessoal, copiar aí no chat para que vocês tenham facilidade de localizar esse material. É um material também muito interessante, que vocês podem utilizar nos espaços onde vocês se encontram. E lembrando, né, pessoal, quem puder compartilhar essas informações, melhor ainda. Quanto mais pessoas a gente tiver com informações que possam ser aliadas no enfrentamento do trabalho infantil, melhor ainda. Essa segunda sugestão é de documentário sobre o trabalho escravo infantil em carvoarias do estado de Minas Gerais. Então, é chamado Os Carvoeiros, é 1h04, é bem curtinho, mas também dá um panorama muito interessante da gente poder entender o trabalho infantil. Mais uma sugestão que eu quero deixar para vocês é um material da Organização Internacional do Trabalho, denominado Combatendo o Trabalho Infantil, Guia para Educadores do IPEC. Vou postar aqui também no chat para vocês. Tá bom? Quando tiverem um tempinho, talvez agora vocês não consigam baixar, mas copiem aí, para que no momento oportuno vocês possam baixar esse material, produzir encontros, debates, rodas de conversa, sensibilização, tá bom? Com os pares de vocês. O último que eu apresento aqui como sugestão é o material do Ministério da Saúde, denominado Viva, Instrutivo Notificação de Violência Interpessoal e Autoprovocada. Esse material aqui é o que vai dar orientações, subsídio para vocês sobre como a rede no município, o sistema de garantia de direitos de criança e adolescente, pode se organizar para fazer o preenchimento, a notificação
do Sinan, tá bom? Então, esse material também pode ser, assim, imprescindível para que a gente construa diagnóstico do município em relação ao trabalho infantil. Aqui algumas referências que eu fui utilizando com vocês durante o curso. Bom, pessoal, e eu queria agora, né, ouvi-los e ouvi-las um pouquinho, o que vocês acharam dos nossos encontros. Fiquem bem à vontade para expressar aí quais foram as impressões de vocês, né? Se há críticas, sugestões, fiquem bem à vontade. Queria ouvi-los e ouvi-las um pouquinho. Então, vou lendo aqui, a Jennifer colocou excelente aprendizado. Não tem como nos apropriar desses conhecimentos e não ficarmos cada vez mais indignados com a situação em que estão vivendo nossas crianças e adolescentes. Temos muito que fazer. Com certeza, pessoal. Esse problema que a gente precisa enfrentar, ele é amplo, ele é complexo, difícil diagnosticar. Muitas vezes também a gente tem dificuldade de convencer as pessoas de que o trabalho infantil ele é prejudicial à saúde, né, à vida de crianças e adolescentes, o que requer de nós, assim, esforço constante, tá bom? Mas alguém gostaria de expor, de falar alguma coisa? Fiquem bem à vontade. A Ana Raquel colocou aqui. Para mim foi meio chocante pensar que, apesar de estagiar há mais de um ano no CREAS, não tinha pensado de forma sistematizada sobre o trabalho infantil. Mas infelizmente, né, Ana, isso tem sido uma realidade de muitos municípios. A não sistematização e organização desse fluxo de atendimento, de um planejamento, de um plano de enfrentamento ao trabalho infantil. E agora chegou, né, o momento da gente cobrar que isso seja realizado. A Sheila, professores, sobre os índios nos semáforos com as crianças, é algo que pode denunciar ou não pela cultura deles. Isso cabe, Sheila, uma organização, um trabalho de sensibilização de cada município, porque a gente sabe que são expressões de uma cultura, mas que coloca também essas crianças indígenas em situação de risco. Então, os municípios eles estão se organizando, né, na tentativa de sensibilizar os pais que estão acompanhados dessas crianças, que muitas vezes a gente vê, às vezes, até o pai sentado e a criança comercializando no semáforo, né? Quer dizer, o risco do contato com uma pessoa mal intencionada, de ser atropelado, né? De ser atropelado. Então, assim, a gente precisa de um trabalho que compreenda, que respeite a cultura, mas que também pense nos riscos que essas crianças indígenas acabam sendo submetidas. Esse material vai ter que ficar disponível para revermos e divulgar. Sim, eu posso fazer uma coletânea do material, né, com aqui as orientações, os dados, as fontes de informação que eu utilizei, para que vocês também possam, né, resgatar isso. E a Amanda está colocando aqui que os encontros ficarão disponíveis no nosso canal do YouTube, do PCA, tá bom? Então, aproveitem para que esse material ele não fique esquecido e que possa impactar outras pessoas, sensibilizar outras pessoas, para a gente conseguir aliados, né, no enfrentamento. Mais alguém, pessoal? Diga, Gláucia. Claudiana, eu gostaria de agradecer, né, por você compartilhar aqui com a gente todas essas informações, enriqueceu bastante, e a gente saiu, eu acho que todo mundo sai mais provocado, né, a ir para o enfrentamento mesmo, né, a se colocar agora na luta, né, então, muito obrigada. Eu mesmo estou mais provocada. Gláucia, você é de qual município? Eu sou de Maringá. Ah, de Maringá. Ótimo, ótimo. Obrigada, Gláucia. Olha, pessoal, muito obrigada. Eu fico, né, assim, realmente
motivada em ter esses encontros e perceber que, de alguma forma, eu consegui tocar em vocês em relação a essa temática, porque nós precisamos de muitas pessoas engajadas nesse enfrentamento do trabalho infantil. É uma luta árdua que vai exigir força, resistência e, principalmente, colocar definitivamente crianças e adolescentes num cenário de prioridade absoluta, porque não é isso que nós temos hoje, né? Nós temos isso no papel, mas nas ações a gente vê que nós estamos muito distantes ainda do que a legislação determina e preconiza no que diz respeito aos direitos de crianças e adolescentes. Lendo aqui mais alguns comentários. Obrigada, Márcia, né, dizendo que foi enriquecedor. Bom, pastor, ainda, quanto mais conhecemos, mais nos comprometemos e sentimos na pele a grandeza do problema. A luta nos espera. A Amanda colocou que as aulas 1 e 2 já estão disponíveis, logo a aula 3 estará também. A Márcia, é um aprendizado riquíssimo para o nosso despertar, para essa situação crônica em nosso país e nível mundial, como diz uma música que eu ouvia com os meus filhos. Obrigada pelos ensinamentos. Gabriela, eu que agradeço, viu, pessoal? Agradeço de verdade, né, a oportunidade ao PCA, a Amanda aí nos bastidores, dando todo o suporte. Esse curso, ele chega hoje no seu último encontro, mas fruto de um envolvimento, de um comprometimento da equipe organizadora, do PCA, da UEM, da UNILA e de vocês, pessoal. Muito, muito obrigada. Espero em breve termos outras possibilidades de pensar o futuro de crianças e adolescentes, né, nos unirmos nos enfrentamentos das principais formas de violação dos direitos de criança e adolescente, e fico à disposição, viu, pessoal? Vou até colocar aqui meu e-mail, caso alguém queira ou precise me contactar, eu fico à disposição de vocês. Tá aí, claudisgurlon@gmail.com. Pessoal, muito obrigada, viu? Uma boa terça-feira para vocês, se cuidem e em breve teremos aí novas oportunidades. Um grande abraço.